Olá, nós somos alunos do terceiro semestre de Biomedicina e vamos falar sobre a terapia gênica. Você conhece as vantagens que os vírus adeno-associados podem nos trazer? Então, falando primeiro em terapia gênica, essa terapia tem como princípio a transferência do material genético para dentro das células de um indivíduo, com o intuito de corrigir genes responsáveis por características patológicas e então tratar doenças. Desse modo, a entrega eficiente e a expressão apropriada dos genes terapêuticos são requisitos fundamentais para a eficiência da terapia gênica. Diante disso, os vírus se apresentam como importantes sistemas para a transferência de genes, sendo utilizado como uma excelente estratégia para o tratamento de doenças monogênicas e não monogênicas. Os vírus evoluem desenvolvendo estratégias aprimoradas para alcançar e penetrar em células-alvos específicas, onde eles sequestram a maquinaria celular para expressar seus genes e produzir sua progênie. Essa habilidade de entrar e expressar seus genes dentro das células é a base para o uso dos vírus como vetores. Os vetores virais, como o próprio nome sugere, são vetores produzidos a partir de vírus com genomas de DNA ou RNA. Para construí-los, é preciso identificar as sequências virais necessárias para a replicação e empacotamento do genoma viral, sendo importante também conhecer os mecanismos possíveis para a entrega do gene de interesse à célula-alvo. Nessa perspectiva, o genoma viral pode ser reorganizado visando eliminar genes essenciais à replicação e à patogenicidade do vetor, para substituí-los por genes heterólogos e abrir espaço para a inserção do transgênio. Esse rearranjo torna o vírus parental apenas um transportador do material genético, ou seja, um vetor viral. Apesar de sua eficácia para transportar o material genético, alguns vírus apresentam um papel patogênico, então os riscos de infecção e genotoxicidade devem ser levados em consideração. Quando se projeta um vetor viral, é importante buscar características como ausência de toxicidade para as células e de resposta imune contra o vetor e o transgene, capacidade de integração no sítio específico, estabilidade e expressão do gene em longo prazo, e cada vetor apresenta vantagens e limitações específicas, e a escolha do mesmo dependerá dos objetivos que se pretende alcançar. Será que a terapia gênica, juntamente com os adeno-associados, seria uma opção para a cura das hemofilias? Falando sobre os vírus adeno-associados, ou AAV, eles são parvovírus que possuem um genoma constituído por DNA linear de fita simples, com cerca de 4,7 kpb e são protegidos por um capsídeo icosaédrico. Os genomas desse vírus são compostos por dois genes, REP, replicase requerida para a replicação do genoma viral, e CAP, o qual codifica proteínas estruturais. O genoma de AAV de tipo selvagem, a gente pode observar nessa parte A, contém os genes REP e CAP. REP codifica 4 proteínas regulatórias que desempenham papéis importantes na replicação e encapsulação do DNA viral, e sua expressão é controlada pelos promotores P5 e P19. Já o CAP codifica 3 proteínas de capsídeo e a proteína ativadora de montagem, AAP, é regulada pelo promotor P40. Em um vetor de AAV, nessa parte B, os genes REP e CAP de AAV de tipo selvagem foram substituídos pelo transgene de interesse. Agora falando sobre a hemofilia B, ela é uma doença hereditária, recessiva e ligada ao gene X, na qual ocorre a deficiência do fator X, que é uma das principais proteínas da cascata de coagulação. Ela é uma doença caracterizada pelo sangramento em tecidos leves, músculos e articulações que suportam o peso, e ocorre dentro de horas a dias após o trauma. Indivíduos gravemente afetados, com menos de 1% dos níveis normais do fator X, apresentam sangramento frequente que causam doenças de deformações das articulações e morte precoce. O tratamento atual disponível para essas pessoas é um tratamento de alto custo e ele é profilático, ou seja, não é eficaz para a cura da doença. Esse tratamento se baseia em injeções intravenosas frequentes, de 2 a 3 vezes na semana, que depositam na veia o fator X concentrado. Um vetor para a terapia gênica possui vantagens e algumas desvantagens, como a capacidade de clonagem limitada e imprópria para a maioria dos genes terapêuticos. Como a AAV requer a conversão da fita simples de DNA em fita dupla de DNA antes que a expressão do gene comece, isso torna um vetor de expressão muito lento para algumas aplicações in vitro. Dentre as vantagens para o uso dos vetores de AAV, pode-se citar a baixa imunogenicidade, o amplo tropismo celular,
o uso de vírus parental não patogênico para o hospedeiro e a capacidade de transdução em células que estejam ou não em divisão. Os vetores da AAV podem ser utilizados em uma ampla variedade de células, incluindo células musculares, células do sistema nervoso central e hepatócitos. Um estudo publicado no Jornal de Medicina da Inglaterra relata uma possibilidade de terapia gênica utilizando adeno-associados para hemofilia B. Dele participaram 6 homens com hemofilia B grave que possuíam atividade do fator X menor que 1% do valor normal. Os pesquisadores aplicaram uma dose única de um vetor, que foi o adeno-associado autocomplementar, AVV, na veia do sistema periférico dos pacientes, e não foi aplicada uma terapia imunossupressora durante o processo. Mas como esse vetor conseguiria curar as pessoas com hemofilia B? Esse vírus expressa um códon transgênico, que é o responsável por expressar o fator X de coagulação. Então, o vírus associa esse códon ao genoma das células infectadas por ele, induzindo a produção endógena do fator X. Os resultados da pesquisa foram positivos. A expressão do fator X, mediada pelo vetor, aumentou de 2 a 11% dos níveis normais em todos os participantes do estudo, sendo que 4 deles conseguiram parar com o tratamento profilático e permanecer sem os episódios de hemorragia espontânea, e 2 deles, os que receberam a alta dose dos vetores, tiveram efeitos adversos. Em um deles, a aminotransferase sérica aumentou e foi relacionada com o reconhecimento do capsídeo pelas células T, e o outro apresentou aumento nas enzimas hepáticas, por causas não definidas. Porém, esses 2 pacientes receberam uma terapia com glicocorticoides que normalizou os quadros. A conclusão do estudo do uso de adeno-associado para o tratamento da hemofilia B foi que essa terapia gênica é um potencial de cura para essa doença por meio da produção endógena e contínua do fator X após dose única do vetor. O que permanece em estudo é se essa transferência de gene é limitada e transitória. Será que a terapia gênica, juntamente com os adeno-associados, seria uma opção para a cura do HIV? Bom, agora falando sobre o HIV, ele é o possível causador da AIDS, é da família retrovírus e ele é transmitido pelo contato sexual sem proteção, através do sangue, através de uso compartilhado de instrumentos como agulhas e seringas não esterilizados ou de mãe para filha em caso de gestação sem acompanhamento. Esses vírus atacam o sistema imunológico, atingindo principalmente os linfócitos T, CD4, chamados também de glóbulos brancos, impedindo-os de proteger o organismo humano. Existem 2 tipos de HIV, um que é mais prevalente, que é o HIV-1, e o outro que é menos transmissível, que é o HIV-2. Esses vírus se multiplicam rapidamente, portanto existe uma grande variedade genética. Ao ser infectado, o HIV entra no DNA do linfócito CD4 e se replica. Após isso, ele rompe a célula e continua o ciclo de replicação invadindo outras células. Isso faz com que a quantidade de CD4 diminua cada vez mais, nos tornando suscetíveis a doenças e deixando o nosso sistema imune comprometido, facilitando o aparecimento de diversas infecções. A terapia gênica é sim uma opção de cura dessa doença, pois a interação do AVV, que é o adeno-associado autocomplementar, com o HIV foi demonstrada in vitro, onde o AVV inibiu por meio das proteínas Rep78 e Cap68 a expressão gênica do HIV. A terapia gênica se dá quando os retrovírus que codificam os segmentos gênicos do HIV são injetados, induzindo um aumento na resposta imunológica dos linfócitos T citotóxicos contra o vírus. Um estudo foi realizado também na Inglaterra para saber se a terapia gênica com adeno-associado seria uma opção para a cura do HIV. Foi selecionado um grupo de homens voluntários de 18 a 45 anos e eles foram divididos em 4 grupos. Cada grupo recebeu uma injeção com o vetor RAV1/PG9DP, chamado de grupo controle, ou com placebo, que também fizeram parte do grupo controle. Em cada grupo, a aplicação da injeção foi feita em um local diferente do corpo, para que se pudesse ser observado as mais variáveis reações, e os voluntários foram acompanhados no decorrer de 48 semanas. Durante esse tempo, foram realizados diversos exames nos voluntários para o acompanhamento do hemograma de modo geral, para a neutralização do HIV, do anticorpo PG9 e anticorpo anti-AAV, além da coleta do soro para a realização do ELISA para PG9. A persistência do DNA do vetor no sangue total e no músculo que a injeção foi aplicada foi avaliada pelo uso de um ensaio do PCR em tempo real e sondas específicas para o promotor do citomegalovírus,
e o gene do anticorpo PG9 de RAV1/PG9DP. Os resultados observados foram diversos, sendo eles a neutralização do HIV, a presença de anticorpos PG9 e anti-AAV1, sequências de DNA do vetor RAV1/PG9DP para o promotor e o gene PG9. Em um dos grupos foi detectado, a partir de amostras de biópsia muscular, mRNA de PG9 por PCR em todos os voluntários que receberam o vetor. Todos esses resultados contribuíram positivamente para o estudo, mostrando que o AAV inibe sim a expressão gênica do HIV. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a realização do nosso trabalho. Obrigada pela atenção de todos.